desse encontro, a gente criar conexões estratégicas, né? Fortalecer parcerias e gerar apoio real para o crescimento dos empreendedores. Vamos começar a primeira rodada com o pitch, cada um se apresentando, né? Falar o nome da empresa, de onde você está falando, qual dor que você resolve, né? O que você faz, a sua empresa faz, qual que é o cliente ideal e o que você está buscando hoje, né? Fazer um pedido claro. Então, vamos começar, vou convidar o Odilon para começar a se apresentar. Vamos lá, então. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Odilon Oliveira de Borba, sou de Santa Catarina, tenho a Podim Podcasts no LinkedIn. E sabe quando você é um profissional top da tua área? Você é referência naquilo que você faz, todo mundo fala bem de ti, mas você não é reconhecido, principalmente no mundo digital, onde tantas outras pessoas vêm e por um marketing acabam sendo consideradas muito melhor do que você, e a realidade não é essa. Eu faço justamente isso, das pessoas que são top naquilo que fazem, serem reconhecidas como uma autoridade utilizando o LinkedIn, que é a principal plataforma para perfis profissionais no mundo. Então, hoje já tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, no Brasil mais de 80 milhões, e eu faço a administração do perfil, posiciono a pessoa realmente como uma autoridade, para ela aproveitar e parar de perder oportunidade para aqueles outros que são só marketing e alavancar a sua autoridade, seus negócios e todo o network que possa surgir. Estou aqui, Maria, meio para prestigiar, conhecer e quero fazer networking com a galera, né? Quem precisar de ajuda no LinkedIn, estou aqui para isso. Seja bem-vindo. E qual que é o seu cliente ideal? Meu cliente ideal é realmente uma pessoa que seja bom naquilo que ela faz, independente da área. Se tu trabalha com vendas, se tu trabalha com o que você trabalha, não interessa, mas você tem que realmente ser bom naquilo que você faz. Não adianta você ser mais ou menos e tal. Quem é bom naquilo que faz e está sentindo que está perdendo oportunidade para os outros, no campo digital, esse é meu cliente final. Desde quem seja um mentor de negócios, até quem seja alpinista, como o Guto me passou um cliente, se você é top naquilo que você faz, você precisa de mim para te alavancar no digital. Isso mesmo. Agora eu vou convidar o Dúlio para se apresentar, né? O nome dele, a empresa, qual cidade, onde que ele fala. Pode a palavra com você, Dúlio. Show de bola! Em breve, quando eu estruturar o Instagram, o Facebook e o YouTube, eu vou trocar uma figurinha com o Mr. Borba. Já valeu a pena estar aqui. Tem um amigo meu que ele tem mais de 15 mil seguidores, mas eu, particularmente, nunca usei o LinkedIn. Bem, eu sou o Teacher Dúlio, eu falo de São Luís do Maranhão, capital. Sou do interior do estado, de uma cidade que eu acho que ninguém aqui já ouviu falar, chamada Açailândia. Mas cuidado, não tem mais açaí lá. Tenho 34 anos. Sou formado em letras. Apesar de todos os desafios, hoje eu estou fazendo 5 pós-graduações. Então, terminando o ano, eu vou ter 6. Sou formado naturalmente em letras, inglês. E depois eu vou compartilhar com vocês um material que fala do meu propósito. Mas falando de cliente ideal, eu busco pessoas que estão dispostas a pagar o preço da fluência verdadeira. Todo mundo sabe que aprender inglês é possível, mas nem todo mundo está disposto a fazer o que realmente precisa ser feito. A grande maioria das pessoas simplesmente gostaria de aprender inglês,
porque a gente sabe também que quem quer, age. A fluência verdadeira não chega para quem hesita. E o que eu busco hoje? Hoje, neste exato momento, eu busco pessoas que querem aprender inglês, atingir a fluência verdadeira, por meio de aulas particulares. Mas em breve eu estarei com os clubes de conversação rodando e o meu primeiro infoproduto pronto. Lembrando também que eu escrevi um livro e vou compartilhar com vocês, né, um presente por essa conexão maravilhosa. Nice to meet you all. Prazer em conhecer a todos e todas. Let's bora aprender inglês. Obrigada, Dúlio. Agora eu quero convidar a Thaís Mariano para se apresentar. Por favor, Thaís. Hey, boa noite. Eu sou a Thaís Mariano, né? Sou aqui de Minas Gerais, sou estrategista de conteúdo e posicionamento digital. E eu ajudo empreendedores e empresas a transformar o conhecimento, né? A mostrar seus produtos e serviços nas redes sociais através de conteúdo estratégico. Porque hoje em dia muita gente sabe muito bem do que faz, tem um serviço muito bom, tem produtos muito, muito bons, mas não consegue comunicar isso de forma clara e consistente nas redes sociais. E aí que entra o meu trabalho. Eu vou organizar, né, as ideias, estruturar a estratégia e transformar tudo isso em conteúdo para gerar oportunidade ali para aquele cliente, né, de acordo com os objetivos que ele tem nas redes sociais. E meu cliente ideal são pessoas que, né, que já têm clientes ou que já estão vendendo, né, que já estão ali trabalhando no off, mas que têm dificuldade de trazer isso para o digital. Então, às vezes ela tem dificuldade de transformar esse conhecimento em conteúdo, ou então não consegue manter, né, aquilo ali com constância, seja por causa de tempo, seja por falta de conhecimento, de estratégia, e sabe que precisa de aparecer, sabe que as redes sociais hoje em dia são muito importantes e precisa de auxílio com isso. E hoje aqui eu busco conexões, né, trocar ideia, conversar com pessoas que já sabem, né, que é importante estar presente no digital, que querem fazer mais no digital para conseguir alcançar seus objetivos. Seja vender mais seu produto ou serviço, né, conquistar mais clientes ou conquistar parcerias, conquistar oportunidades como palestras, né, participar de eventos, enfim. Independente do objetivo dela com as redes sociais, através de uma boa estratégia de conteúdo, a gente consegue sair do ponto que a gente está para onde a gente quer chegar. Obrigada, Thaís. Isso é verdade. Quem não está no digital agora não consegue alavancar, né? Igual o Edilon falou, para poder estar no digital, você precisa saber, como que eu posso dizer, saber o que está fazendo, né? Não adianta você ir lá, colocar a cara sem saber, senão você acaba se queimando. Eu vou convidar agora o Gustavo Aron para se apresentar. Boa noite, pessoal, ou como eu gosto de falar nos meus canais, fala lindeza! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Aron, eu sou designer, social media, tenho uma empresa de marketing digital e posicionamento multicanal, né, o famoso Omnichannel, já temos um título aí na área, não vou me arriscar muito no inglês. E o que eu faço é o seguinte, eu pego o que vocês têm, deixo muito bonito e mostro para as pessoas que têm os problemas que vocês resolvem. E eu faço isso em todas as redes sociais ao mesmo tempo, tá? Para isso eu tenho uma equipe que atende exclusivamente você, por exemplo, quando eu pego o Odilon para cuidar das redes sociais dele, eu coloco uma equipe junto com ele num grupo de WhatsApp e aí essa galera atende ele, são os fazedores. E esse é o lema da minha empresa, nós fazemos, né? Nós aplicamos a estratégia do fazejamento, que muita gente fala, o planejamento, não, a gente vai lá e faz. Esse é o meu trabalho, é isso que eu gosto de fazer, é o que eu faço, é o que eu amo, e nós fazemos. Se vocês precisarem de posicionamento estratégico em todas as redes sociais ao mesmo tempo, vocês me chamem, que aí nós fazemos, tá? Como é o lema da minha empresa. Obrigada, Gustavo, isso mesmo. Vou aqui apresentar o Maurício Coelho, que falou que a voz dele não está boa hoje. Maurício Coelho, profissional de marketing, mentor e consultor de startup, e hoje também atuando na elaboração de apresentações em PowerPoint com a PPT.
mais apresentações. Neste projeto, o perfil dos meus clientes são estudantes, profissionais liberais, startup, micro e pequenas empresas. Vou passar a palavra agora, vou convidar o Guto César para se apresentar. Guto, a gente estamos na parte do pitch, de se apresentar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Eu recebi um convite do Gustavo Aron no meu WhatsApp, eu não pude deixar de entrar, porque é network, né? A gente se conheceu assim, e é sempre válido esses encontros. Pitch rápido, eu sou BTO ou BPO financeiro. Normalmente eu entro nas empresas para perguntar por que cargas d'água você está pagando as contas desta forma, e será que você sabe onde o dinheiro está, o que está acontecendo, ou só está sobrevivendo? O meu papel é fazer essa bagunça nas empresas e auxiliar de certa forma. Tem um canal no YouTube, eu dou treinamento para outros financistas, né? E acho que basicamente é isso. Tem escritório de contabilidade também, mas é mais nesse quesito. Acho que é isso, né? Tá bom assim, Maria? O que vocês acham? Não sei se o Gustavo Aron aprova o meu pitch. Tá ótimo. Qual que é o seu cliente ideal? O meu cliente ideal? Qualquer CNPJ que precisa resolver pendenga. Não tem... Todo mundo precisa pagar a conta e receber. Todo mundo precisa fazer o crescimento da empresa. Todo mundo precisa de facilidades. É um CNPJ, tem conta bancária, é meu cliente ideal. Não importa o tamanho. Aconteceu, Maria, de eu fazer uma proposta de orçamento de 18 mil mensais a R$100 mensais. Então, assim, o céu é o limite. Verdade. A gente tem que abrir as portas, oportunidades para todos, né? Não pode deixar dinheiro na mesa, vamos dizer assim. Tem que saber Exato. trabalhar. Né? Obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Vou passar a palavra para a Edna Alves. Edna, seja bem-vinda, boa noite. Você abre o seu microfone, está desligado. Tá. Abri a câmera e esqueci do microfone. Imagina. A gente estamos aqui no momento do pitch, né? A hora de se apresentar seu nome, o nome da empresa, né? O que você faz, qual a solução que você traz aí para os seus clientes e qual que é o cliente ideal que você está buscando. Tá certo. Boa noite, desculpa aí o atraso. Eu estava em um evento, acabei chegando agora, tá? Por isso que eu acabei entrando um pouquinho atrasada. Imagina. Me chamo Edna, já nos conhecemos, né, Edneide? Já trabalhamos um pouquinho juntas aí, a Edneide conhece um pouquinho do meu trabalho. Eu sou consultora de semijoias, tá, pessoal? Eu trabalho tanto na venda direta, com exposição de semijoias, em salões de cabeleireiro, em parte de estética também, em academias, e também trabalho com equipe de revendedoras de semijoias, onde é trabalho comissionado, né? E eu busco, o meu cliente ideal são mulheres que gostam de elevar aí a autoestima, que gostam de estar sempre com uma presença, sempre se valorizando através dos acessórios. E é isso. É um prazer estar aqui, tá, com vocês. Vou conhecer aí aos pouquinhos, só vi um pitch até agora, que foi do nosso colega aí anterior, do Guto, né? Isso mesmo. E é isso. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Fabiola. Fabiola, estamos no momento do pitch, né? Se apresentar seu nome, nome da empresa, da onde que você fala e qual a solução que você traz aí para os seus clientes. Boa noite a todos. Desculpa ter entrado um pouquinho atrasada. Eu sou Fabiola Barrella, eu sou nutricionista, trabalho com a questão de corpo, mente e alma, onde tudo que você come, tudo que você pensa e tudo que você acredita vai influenciar no seu dia a dia. Não trabalho com métodos restritivos, então não existe aquela dieta do não pode. Eu encaixo todo o plano alimentar dentro da sua vida e da sua rotina. Atendo online, atendo em São Paulo também aqui na Zona Sul e utilizo algumas práticas integrativas e complementares também para o bem-estar do paciente. Obrigada. E qual que é o seu cliente ideal? Você tem algum cliente ideal? Olha, eu trabalho hoje atualmente com 2 públicos, então mulheres, eu falo mulheres 40 a mais,
Então, que elas estão entrando na fase do climatério, menopausa, e assim, porque não é uma transformação somente de corpo, de hormonal e tudo mais, mas uma transformação de vida. Eu sempre falo, né, a gente pensava, né, as mulheres 40 mais falam, quando eu me aposentar, ou quando eu chegar na menopausa, eu vou estar fazendo crochê, tricô, e hoje a gente está liderando equipes, a gente está, como é o nome, em transição de carreira, então é esse público que eu vou trabalhar bastante, e os idosos. Os idosos é outro público, porque existe uma grande briga entre os filhos, né, e os pais. Pai, você não está comendo direito, você pergunta para o idoso, você está comendo direito? Ele fala, como? Alface, tomate e banana. É isso que ele come. Aí ele come pão, bolinho, a bolachinha e tudo mais. E às vezes ele está gordinho, você olha e fala, não, mas ele está gordinho, está com bochecha, barriguinha, não sei o quê. Mas ele pode estar desnutrido em questão de vitaminas, minerais e hidratação. Então é o outro público que eu trabalho. Obrigada, é isso mesmo. Todo mundo precisa de se cuidar, né, na parte da nutrição. Hoje em dia, na correria da parte do nosso trabalho, a gente acaba comendo muita besteira na rua, né? A gente tem que se cuidar. Obrigada pela contribuição. Agora, todo mundo já se apresentou. Agora a gente vamos para a segunda rodada. Gustavo, tem alguém querendo entrar? Carbone. Dá uma olhadinha. Pede para tentar de novo, que eu tinha liberado e sumiu aqui. O Meet está demorando a colocar as pessoas, Gustavo. Você libera, aí espera um tempo, daqui a pouco a pessoa entra. Tem acontecido muito isso. Falei com ele. Agora, o próximo passo, depois que a gente se conheceu, se vocês quiserem colocar no chat também a apresentação, para algumas pessoas que entraram depois e não conseguiu ver, acho que é interessante. Nessa segunda rodada, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os desafios que a gente tem dentro do nosso negócio, para que quem estiver ouvindo possa compartilhar uma sugestão, ou falar sobre um case, alguma coisa para ajudar essa pessoa que vai falar da dor, né? Então, a próxima rodada é referente o desafio na mesa, né? Colocar a dor que você sente dentro do seu negócio. Aí, a gente vai ter 1 minuto para a pessoa colocar a dor, né? Qual que é o meu desafio aqui? É sobre venda? É na parte financeira, na finança? Então, a gente coloca essa dor e quem está ouvindo e tem essa habilidade, essa especialidade para falar do assunto, comenta. De forma objetiva. Um insight, uma ferramenta, né? Ou você tem um contato que pode ajudar essa pessoa, ou fazer parceria, nesse sentido. Alguém quer começar ou eu convido alguém? Eu vou convidar, então. Fabiola? Eu vou. Eu acho que a grande dor hoje que eu sinto é com relação à concorrência com o nutricionista do convênio. Do convênio? Isso, então, eu falo a concorrência, porque a pessoa até quer, mas ela não quer pagar, aí ela vai no do convênio, e o tipo de tratamento é totalmente diferente, né? E ela, não, vou ficar então com o do convênio, e aí a gente acaba não captando. Entendi. Então, a sua dor é o concorrente mais barato. Vamos colocar assim. Aquele cara que tá com a promoção toda hora. Isso. Alguém que conhece, que possa ajudar ela aí no site, de uma forma, talvez onde que ela esteja errando, se ela não está conseguindo se posicionar direito, talvez. Pode falar, Gustavo. Fabiola, a gente paga mais caro por coisas personalizadas, né? Por exemplo, se eu quero uma coisa para mim, se eu for na academia, eu pago R$100. Se eu quiser um personal trainer, eu pago 500, né? Então, assim, eu acredito que para você suplantar essa galera que quer pagar mais barato, você tem que justificar por que você cobra mais caro. Então, assim, você não vai pagar mais caro, você vai pagar pelo privilégio de XPTO.
Então, você enaltece o valor das coisas que você oferece e as pessoas nunca mais vão te questionar quanto ao preço, saca? Ok, válido. É colocar mais os benefícios que eu trago. Por exemplo, o acompanhamento o mês inteiro. Você, o WhatsApp toda hora, durante todo o tratamento que você tiver comigo, você pode mandar mensagem. E não é a inteligência que responde. Perfeito, e você evidencia isso, né? Você vai Entendi. ver bastante gente vendendo assim. Quanto você pagaria para ter o ChatGPT, o Gemini, e tal coisa? Tanto. Na minha plataforma você paga só tanto. Uhum. Então você pode pivotar isso no seu marketing. Quanto você Tá. pagaria para ter um profissional que faz isso durante tanto? Comigo, você tem mais do que isso, portanto. Entendi. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Good evening. Tudo bem? Tudo bem, Carbone? Vamos só abrir É. para ele se apresentar, aí a gente dá continuidade. A gente já está na segunda rodada, Carbone. A gente já passou a parte do pitch, eu vou abrir para você se apresentar para todos e a gente continua na segunda rodada, tá? Perfeito. Pitch. Vamos lá. Faturar mais e ter menos despesas. Quem é que não quer isso? Esse foi o case de sucesso de uma cliente, que em 2 meses aumentou o faturamento, que já era milionário, em aproximadamente 50%, e reduziu os custos em aproximadamente também 50%, as despesas, tudo mais. Então, sou o Carbone, ergo escala empresarial. Bons clientes para mim são empresários automatizando seus processos no Brasil inteiro. Apresentação rápida. Diga, Maria. Você é da onde, desculpa? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Qual que é o seu cliente ideal? Meu cliente ideal, Maria, são pessoas, empresários que estão escalando as suas operações, que estão automatizando seus processos, que estão crescendo nas suas empresas e querem reduzir as suas despesas, reduzir os seus custos, ou seja, já estão faturando e querem faturar mais. Esses são o cliente ideal. Por exemplo, pequenas empresas, até MEI. Eu tenho soluções para MEI também. Quem está começando agora, eu acabei de sair de uma reunião com um cliente que está nesse momento, ele está fazendo uma transição de carreira e está começando e quer um sistema automatizado para ele. Perfeito. Obrigada pela apresentação. Agora a gente está aqui na segunda rodada, que é onde a pessoa coloca a dor que ela sente dentro do negócio dela e quem está ouvindo dá uma sugestão, um insight ou alguma ferramenta para ajudar ela. A gente está com a Fabiola, que colocou que a dor dela é a concorrência com o convênio. Ela é nutricionista e sempre o pessoal parte para o convênio, porque é mais barato, né? O Gustavo já deu aqui o insight dele para ela, e agora a gente vamos passar para a palavra para o Dúlio. Legal. Miss Barrela, eu tenho 2 perguntas para você. Bora. Você tem seus melhores cases de sucesso veiculados na sua rede social e como é que está o tráfego pago? Tá, então vamos lá. Eu ando fazendo, sim, algumas coisas. Eu não tenho os meus melhores cases de sucesso, porque na área da saúde a gente não pode colocar antes e depois. Eu não posso colocar, porque nem o Gustavo colocou, você faz por X ou por Y, a gente não pode colocar promoção de valores, a gente não pode divulgar valores, então a gente não pode trabalhar muito. Isso, eu não posso virar e falar assim, olha, a Maria veio, fez comigo, e olha só, ela ganhou massa, ela fez não sei o quê, porque é proibido por lei. Então, a gente acaba ficando meio que engessado nisso daí. Com relação ao tráfego pago, eu ando fazendo algumas coisas, mas eu estou reestruturando todo o processo. Até uma pessoa que está me auxiliando nesse processo, para a gente chegar a algum lugar. Obrigada, Dúlio. Vou passar a palavra agora para o Guto. Fabiola, eu acredito que você pode pegar todos os seus diferenciais e utilizar todos os meios possíveis. E o network ele é muito interessante. Tanto produto digital, quanto conexões ou qualquer coisa do tipo. Como sugestão, tem alguns grupos, por exemplo, eu estou ajudando um grupo chamado Clube Psique, que é um clube de psicólogos, que está à frente
do tráfego, né, de marítimo, aéreo e terrestre, em volta dos DETRANs, que são psicólogos, e sua grande maioria são mulheres, e sua grande maioria com o perfil que você procura lá do cliente ideal. E nós temos espaço dentro dessa área para você colocar uma palestra, fazer algum movimento, como o pessoal coloca no BNI, que é visibilidade, notoriedade e rentabilidade. Então, a partir do momento que você está visível, você vai ganhando uma notoriedade e vai tendo essa rentabilidade. E as portas estão abertas. Se você quiser criar qualquer coisa, eu te conecto, você faz e já atinge esse público e já resolve um problema. Tá? Seria a minha sugestão. Muito boa, Guto, até porque essa questão das palestras é uma outra vertente que eu estou indo, então não só ficar na clínica, mas também trabalhar principalmente em cima da NR1 agora, né? Então, porque todo mundo... Eu estou montando um curso de NR1 agora, nesse exato momento. Todo mundo pensa na NR1 somente a saúde mental, mas a nutrição tem muito para influenciar nisso, porque às vezes você acaba, por uma questão, sei lá, de burnout, você, que nem a Maria falou, a gente come nada, come mal, esse comer mal vai afetar a produtividade daquele profissional. E eu tenho uma larga experiência na área docente, então, assim, palestra, falada, treinamento, curso, é comigo mesma. Então, depois eu até falo com você. Por favor, eu vou deixar o LinkedIn, que eu estou criando um curso agora de NR1 com uma psicóloga para lançar no próximo mês. Se você quiser aproveitar o gás e colocar alguma coisa junto em relação à nutrição, é perfeito. Acho que casa direitinho. Aí você contrata o Gustavo para poder fazer as artes e fazer a sua, a sua exposição dentro dessa dinâmica e já marca com o Odilon para fazer pelo menos uns 2 podcasts para que possa divulgar mais ainda. Sim, com certeza. Olha, tá vendo? Já está montando aqui a nossa rede. Já. Fabíola, as pessoas que passam com vocês. Obrigada, Guto, pela sua... Muito obrigada mesmo. As pessoas que passam com vocês, elas não podem, ela mesmo te referenciar, fazer o case de sucesso e te colocar nas redes sociais? Por exemplo, eu fiz, gostei, eu gostei, o resultado foi esse. Você pode falar que você gostou, mas você não pode falar de resultado. Porque cada ser humano é individual. Então, assim, eu posso dar o mesmo plano, a mesma coisa direitinho para a Maria e para o Gustavo. O Gustavo vai perder, que é peso, que nem água, e vai ganhar massa. A Maria vai estacionar. Então, a gente não pode mesmo. Entendi. Aí geralmente... você vai me perguntar, mas tem um monte disso na internet, a gente vê um monte disso. São todos que não são profissionais, eles não são nutricionistas. Então, eles não perdem o registro, eles não têm nada a perder. Isso que eu ia te falar, tem muita gente que posta nas redes sociais, a pessoa segue e fala assim, nossa, mas não funcionou comigo. Então, entendi realmente o que é. E aí, os que colocam, eles não têm registro, então eles não vão perder registro, não vão perder nada, e eles podem colocar. Se eu coloco, eu sou denunciada, porque aí é questão denunciada. Se eu sou denunciada, eu perco meu registro, eu perco minha profissão. Obrigada. O que você achou? Eu agradeço, gente. O que você achou? Conseguiu pegar os insights? Sim, eu adorei, eu adorei as ideias e tudo, e eu acho que até mesmo esse compartilhar, né, porque cada área tem a sua particularidade, então, né, e a gente acho que na verdade, acho que a ideia é isso, né, a gente compartilhar as coisas boas e também as dores, essa parte eu acho interessante. Fabiola, desculpa passar na frente, pessoal, é o seguinte, cigarro não pode fazer marketing, mas eles fazem. Então, assim, tem coisas que você não pode fazer, mas você pode, entendeu? Sem infringir regras, sem perder suas coisas, você pega o que você tem, faz o que você pode, mas de um jeito incrível. Eu não posso falar palavrão, mas de um jeito, sabe? Sim. Tá? Não aceita, tipo assim, o pessoal faz cigarro e eles estão fazendo marketing vendendo, eu deixo as pessoas bonitas, eu deixo as pessoas felizes, eu não vou fazer, eu vou fazer, entendeu? Mas assim, não infrinja seus valores, as regras e as coisas que vão te tirar o sustento também, tá? Mas não perde para fumar um cigarro, tá? Não perde para o Marlboro. Tá bom, perfeito, obrigada. Depois vale até a pena você entrar em contato com o Gustavo e ver uma forma como vocês podem fazer isso também. Sim. Obrigada a todos. Agora, obrigada. Vou convidar aqui o Dúlio para colocar na mesa aqui qual que é o seu maior desafio.
Bem, hoje o meu maior desafio é produzir o meu produto. Tanto que eu deleguei todas as minhas aulas. As únicas aulas que eu não deleguei é de segunda a sábado, 5h38 da manhã, porque não tem ninguém que dá aula nesse horário além de mim. Mas o restante eu deleguei durante uma semana para poder focar ao máximo nessa missão de gravar as aulas, escrever material e tudo mais. Time is money, não é verdade? Tempo é dinheiro. E nesse contexto, eu treino a minha equipe. E todos os alunos e alunas que eu tenho hoje são muito bons, com exceção do gestor de tráfego. Eu preciso de um gestor de tráfego que fale inglês. Por quê? Porque uma hora que eu perco traduzindo coisa ali para ele, é uma hora que eu podia estar produzindo infoproduto, dando aula de clube de conversação. E aí eu pedi para o cara baixar o Duolingo, comprar um caderno e disse que eu daria uma aula por dia para ele para acelerar esse processo de busca pela fluência verdadeira. E hoje, né, eu fui bater um papo com ele. E aí, já comprou o caderno? Como é que está o Duolingo? Teacher, eu vou baixar hoje. E o caderno eu ainda não comprei, eu vou comprar mais tarde. Então, o meu desafio é, como é que faz para convencer alguém que precisa aprender inglês de agir em direção à fluência verdadeira? Porque eu já estou agilizando outra pessoa que vai ocupar o lugar dele e ele nem sabe. Afinal, existem 3 níveis de conhecimento. Tem aquilo que a gente não sabe, tem aquilo que a gente sabe, e o mais perigoso de todos, aquilo que a gente não sabe que não sabe. Então, ele não sabe que ele vai ser substituído. E ele vai ser substituído porque ele não fala inglês. E é um cara que é amigo meu, a gente é amigo há muito tempo, mas business is business. Negócios são negócios. Então, a minha questão é, como que você convence alguém de aprender inglês, que precisa aprender inglês, mas as desculpas são mais fortes do que a atitude? Essa é a minha questão. Gustavo? Ele é bom? Bem, eu ainda não sei qual é a performance real dele. Eu sei que ele trabalhou com alguns outros clientes, teve bons resultados, mas a outra pessoa que eu estou treinando para substituí-lo, esse aí já é um cara que eu sei que tem resultado. Tanto que o funil de vendas, embora ele nem saiba, foi ele que propôs. Aí a galera pensou, caraca, o Teacher Dúlio é fera e tal. Mas não, é porque o Teacher Dúlio apenas apresentou um funil de vendas que um gestor de tráfego profissional explicou para ele antes da reunião acontecer. Então você não precisa mais de dúvida. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu acredito que com 1 ou 2 meses ele vai ser substituído. Perfeito. E assim, outra coisa, a questão de como convencer uma pessoa a falar em inglês contigo porque é necessário, você tem que usar a estratégia que o teacher usa na sala de aula. English, please. Ô, Túlio, tô precisando tocar English, please. If you want to talk with me, you have to talk this in English. I will not answer you. Only in English. Outra coisa interessante é que até um paradigma do nosso nicho é que muita gente tem medo de errar, tem vergonha. E a verdade é que se você tiver medo de falar errado, você nunca vai aprender, porque a gente fala errado no começo. Entendeu? Sim. Quando eu comecei a aprender inglês há 20 anos atrás, eu falava muita coisa errada. Que hoje o meu inglês está no nível C1 ou C2, eu ainda não fiz a prova para saber, mas final do ano que vem está na minha meta, ou quem sabe até desse ano, dependendo do que acontecer, é porque eu me arrisquei. Sim.
E essa, inclusive, é o avatar da pessoa que faz aula particular. Certa vez, e eu acho que isso tem uns 2 anos, tem um aluno meu que ele me contratou para fazer aulas particulares todos os dias, porque ele tinha vergonha. Ele não se sentia confortável numa sala de aula com outras pessoas. E a história dele é muito interessante, porque ele trabalhava na Odebrecht. E o que aconteceu com a Odebrecht? Teve aquela palhaçada toda e ela foi comprada por uma multinacional canadense. E aí, quando isso aconteceu, o cara virou diretor de empresa. E quando eu falava, né, muita gente achava estranho. Pô, esse cara tá pagando um absurdo para aprender inglês, esse cara é maluco. Agora, hoje, ganhando 30 pau por mês, ninguém tem coragem de falar nada. Mas ele só ganha isso porque ele fala inglês e trabalha numa multinacional canadense. As pessoas falam problema, nós fomos sem medo nenhum. Mas quando é para aprender a falar inglês, não tenho vergonha de falar errado. Verdade. Talvez você tenha que passar isso para o seu público, alguma coisa que, não tenha medo, trazer um case de alguém igual esse seu cliente que tinha medo e foi, né? E aí ele trazer esse case para você, que vai com medo, no começo a gente fala errado mesmo, e assim por diante. Eu vou passar a palavra agora para o Carbone, que ele tem aí um insight, alguma coisa, sugestão para você. A palavra está com você, Carbone. Obrigado pela oportunidade. Bom, Dúlio, é o seguinte, a pessoa, isso a própria neurociência fala, o cérebro, ele costuma operar baseado no medo, isso é o modo padrão, principalmente financeiramente, né? E mudança dá medo, porque envolve risco. Então, quando a pessoa percebeu uma necessidade, quando ela tiver uma necessidade, não só um desejo, não só seria bom se eu soubesse inglês. Quando ela tiver uma necessidade, ela vai ser convencida disso. E a tática que você usou na sala de aula, e o exemplo também que o Gustavo deu, é excelente, porque a pessoa, ela acaba se sentindo constrangida de não saber, não estar num ambiente que tem outras pessoas que falam inglês, ela não fala. Então, ela sente uma necessidade de aprender a falar inglês. No seu caso, você pode utilizar essa premissa até para os seus clientes. Então, se a pessoa entende que ela tem uma necessidade, e aí você tem N argumentos que você pode utilizar, seja a concorrência, seja o salário maior e tudo mais, mas eu sugiro você adequar a sua comunicação para a pessoa em específico, para o perfil, ser algo personalizado, e não algo genérico, como quem fala inglês tem X% a mais de salário. Isso ainda é genérico, ainda não é para a dor da pessoa. Então, toque na dor da pessoa, na dor que para ela é importante, que você vai convencê-la através de uma necessidade evidenciada. Thanks for the feedback. You're welcome, my friend. Obrigada, Carbone, pelo seu insight, pela sua sugestão. Mais alguém tem para contribuir com o Dúlio? Dúlio, conseguiu pegar aí o seu insight, ferramenta? Insights valiosíssimos, pós-graduação gratuita. Isso aí, obrigada. Eu vou passar agora a palavra para Guto. Bom, estamos aqui. Eu preciso falar as dores e o que eu preciso resolver? O que você tem aí, uma dor que você sente no seu negócio que precisa ser resolvido, que você precisa de um insight, alguma coisa? Olha, eu vou ser bem sincero. A dor, a questão aqui de... Acho que a maior dificuldade é dizer não para ideias boas, focar e conseguir fazer as coisas que precisam. E muitas das vezes de saber dizer não. Estou tendo muita dificuldade para dizer não, porque tem projetos muito bons. Você imagine que eu sou financista, tenho um canal no YouTube, tenho uma contabilidade que tem bastante coisa para ser feita, tem a minha empresa de BPO que precisa organizar bastante coisa, e eu estou aqui conversando com vocês, montando um curso de NR1 para psicólogos, porque eu estou com um cliente para ganhar na coprodução, mas eu gosto de desenrolar as coisas rápido, então eu consigo montar rapidinho aqui e botar para rodar.
Acho que a minha maior dificuldade hoje é ter pessoas estratégicas ou parceiros estratégicos hoje, encontrar pessoas interessantes para poder fazer as coisas acontecerem. Não no modelo de sociedade, mas talvez numa parceria que funcione orgânica, sabe? Natural, prática, igual com muitas contabilidades que eu tenho acesso. O contador normalmente não pega as pendengas financeiras do dia a dia das empresas. Eles jogam para mim. E eu, particularmente, por mais que eu tenha feito contábeis, eu não quero fazer contabilidade porque é muito chato. Então eu jogo para contabilidade. E tentar criar esse organismo, talvez seja mais ou menos isso, né? Essa confusão, preciso de alguém para me ajudar nessas coisas todas, né? Ligado no 220. E quanto isso te atrapalha? Ah, total. São 8h47, já era para estar em casa. Hoje eu fiz 2 mentorias, tenho que fazer 4 implantações de cliente e estou nessa confusão. Então, acho que ter parceiro estratégico seja uma coisa interessante. Não sei, eu preciso tentar resolver isso. Com certeza. Parceria, eu acho que é tudo, né? Você pegar uma parceria certa aí que consegue conciliar, né, os dois, né? O entendimento faz toda a diferença. Maurício? Ele está falando alguma coisa aqui no chat? Consegue ver? Ele está participando como mentor em 2 startups, mas ele quer trocar um projeto em paralelo que está focando na elaboração de apresentação de profissionais. O meu maior desafio hoje... ele está colocando as dores dele. É diferenciar e posicionar presente o grande número de profissionais e empresários que que já entregam essa solução, não sendo só mais um. Já mapeei muitos concorrentes em detalhes, buscando insights para estruturar esse diferencial tão precioso e necessário. Neste momento é isso. Carbone? Pode falar. Pode falar? Beleza. O Guto foi falando, e, Guto, a sua demanda é muito, muito parecida com a demanda de um cliente que eu atendi, que ele estava com uma rotina parecida com a sua, assim, hiper atarefado, com várias coisas, mais de 10 coisas para fazer, assim, responsabilidades para cuidar, e ele estava estressado, a saúde emocional e mental dele estava indo por água abaixo, com casamento e tudo mais, isso acabava prejudicando ele, né? A gente fez um processo e eu mostrei, lógico, eu tenho ferramentas, né? Eu mostrei para ele e consegui conduzir ele a dizer não. E uma das principais coisas que eu utilizei para ele foi ele aprender colocando nessa ferramenta, depois se você quiser eu te mostro essa ferramenta sem custo nenhum, a priorização. A priorização tem a ver com a congruência com quem você é. Então, muitas vezes, por responsabilidade, por ser uma boa pessoa, por ser alguém, sabe, idôneo e diligente, você é prestativo e quer resolver as demandas das pessoas, mas isso acaba, a médio prazo, acaba te prejudicando muito. Então, quando você coloca essas prioridades de forma analítica, você deixa de pensar com a amígdala, que é uma região mais emocional do cérebro, e você começa a pensar mais com o córtex pré-frontal, que é mais analítico e mais maduro. E essa visão, e você colocando nessa ferramenta, você consegue ter uma visão mais externa à sua cabeça, isso te ajuda na sua tomada de decisão. Então, ele, colocando isso em prática, ele conseguiu multiplicar, ele teve um resultado fenomenal, 40 vezes de retorno sobre investimento, assim, a vida dele se transformou muito. Aí, ó, o Gustavo com o livro Inteligência Emocional, é exatamente isso, é disso que se trata. Então, isso na prática, né? Porque, assim, ler é muito bom e aplicar é indispensável, né, Gustavo? Então, assim, você pensar mais com o seu córtex pré-frontal, Guto, vai te ajudar a tomar decisões melhores, por mais que você gostaria de dar conta de tudo que você está fazendo, precisamos fazer decisões estratégicas e ter prioridades, porque nós só temos 24 horas por dia, temos uma saúde mental e emocional para cuidar, e dizer não é importante, porque o Steve Jobs já falava, né, o seu sucesso é o quantos nãos você consegue dar. E os seus sims, ele tem que ter um peso muito maior do que os seus nãos, porque é o sim que vai te direcionar ao sucesso, e é o não que vai garantir ele, entende?
Não, faz total sentido, e sem contar que, Carbone, tô tendo uma recaída. Eu sou viciado em trabalhar essas coisas todas, estava muito organizado, estava com a agenda muito boa. Eu não sei o que acontece, esse tipo de coisa me atrai, realmente eu vou ter que pensar com a parte frente. Eu vou querer sim sua ajuda em relação à Legal. ferramenta, mas olha, é uma baita recaída. É muito gostoso trabalhar, mas olha, Me chama é que eu te difícil, ajudo, sabe? sim. É difícil sair desse vício, sabe? Dessa dinâmica. É complicado mesmo. É complicado porque muitas vezes o seu emocional, ele tem gosto por isso. E você Tem. acaba... Só que é como se você entrasse no que os gringos, né, Dúlio, chamam de tunnel vision. Você fica com a visão como se fosse um túnel, e você não vê o que está perto de você, na sua lateral, e muitas vezes isso é o que vai te dar uma conexão que vai resolver a sua vida financeira, sabe? Então é importante você ter essa visão periférica, tá? Mas, assim, outra coisa da neuroplasticidade que é muito interessante é que você pode reprogramar o seu cérebro de maneira factual, comportamental. E com isso você pode pegar esse ponto forte que você tem, que é força no trabalho, pujança, e aplicar isso para o que dá retorno estratégico. Não é só trabalhar duro, é trabalhar inteligente, e isso vai dar um retorno melhor para você. E aí depois com outras pessoas, você consegue fazê-las trabalhar duro também, e aí você eleva a sua empresa, entende? Perfeito, obrigado. Obrigada, Carbone. Faz todo sentido. Teve uma época que eu estava também desse jeito, cuidando da empresa de entregas, tendo várias reuniões no dia a dia, cuidando da casa, cuidando da família. Teve um momento que eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Não estava conseguindo mais pensar. Sabe quando sua mente fica paralisada? E isso, eu falei assim, aí uma vez chegou uma pessoa e me falou assim, o que você não quer parar, você não quer viver, só trabalhar? O que você está pensando da sua vida? Aí foi onde que eu parei, né? Eu falei assim, não, eu preciso respirar, porque eu não estava respirando, saindo de uma reunião, entrando em outra, e isso não vale a pena mesmo. A gente tem que pensar realmente, né? Obrigada, Carbone, pela sua contribuição. Amém. Alguém, deixa eu ver aqui mais aqui. Edna, você quer colocar para nós a dor que você sente no seu negócio? Sim, coloco sim. Hoje, diante do que eu propus a fazer, porque a minha loja de semijoia, a minha marca, ela tem apenas 3 anos, né? E antes disso eu era gestora na indústria farmacêutica, trabalhei 25 anos em indústria, e daí fiz transição de carreira agora para esse mundo de semijoias. E hoje o meu negócio está bem desenhado, eu me preparei bastante antes de fazer essa transição. Inclusive, eu abri o meu negócio em paralelo ao CLT. Então, quando eu saí do CLT, eu já estava um pouquinho estruturada, né? Daí, depois eu só melhorei, me aprimorei. E hoje, a minha principal dor é as redes sociais. Apesar de eu ter trabalhado muito tempo como gestora, eu tive equipe de 100 pessoas, onde eu tinha que fazer treinamento, onde eu tinha que fazer muita dinâmica, eu ainda hoje estou travada nas redes sociais, né? Diante do que eu comecei lá atrás, hoje eu já tenho uma certa segurança, mas eu ainda internamente eu me cobro bastante, porque eu poderia fazer mais, eu poderia produzir mais, e às vezes a gente se pega na rotina do dia, né? Porque eu também sou mãe de família. Aí eu sempre falo, modo mãe ativado hoje, modo empresária ativada. Então eu fico sempre virando essa chave, né? E aí eu fico me cobrando pelas redes sociais, porque eu poderia postar, eu poderia produzir, e não me dedico a isso. E assim, aí a gente fica se enganando que é falta de tempo. Não é falta de tempo, tá? A gente se engana que é falta de tempo, porque às vezes sobra tempo, mas você fica sabe, postergando, procrastinando, e não faz o que tem que ser feito, né? Então, eu queria ser mais ativa, ter mais disciplina, né? Me policiar para fazer uma rotina
em relação às redes sociais, e não faço, tá? Apesar do meu negócio, graças a Deus, estar acontecendo, está caminhando financeiramente, a organização aqui das minhas coisas, tudo eu tenho controle, eu só perco a mão mesmo nas redes sociais. Tem dia que eu posto um monte, aí tem dia que eu não posto absolutamente nada. E assim vai. Se tiver alguém aí que é expert, que tem expertise aí nas redes sociais, que me dê aquela dica de ouro, eu aceito. Vou passar a palavra para o Gustavo. Sabia que era o Gustavo. Estava vendo a cara dele aqui. Depois eu vou complementar, mas ele tem que falar primeiro mesmo. Boa noite. Edna, ó, você tem que fazer o seguinte: você tem uma amiga que você gosta muito, que você conversa com ela toda hora, que tudo que você vê de novidades, fala, tem que contar para tal pessoa? Tenho. Trata seu celular como se fosse ela. Acabei de ver tal coisa, eu preciso contar para tal pessoa. Entendeu? Não trata seu celular como se fosse um calendário. Se fala, gente, não postei nada hoje, tem que postar alguma coisa urgente. Se eu não postar hoje, vou perder engajamento. Trata como se fosse aquela sua amiga que você tem que contar alguma coisa muito boa. Aquela fofoquinha boa, né, Gustavo? Ah, aquela fofoca. Outra coisa, quando você tiver sem tempo de postar, posta sobre estar sem tempo. Entendeu? Pega ela fala assim, gente, hoje eu tô corrida, eu tô sem tempo, tô com o modo mãe ativo aqui, tenho que correr, mas olha só isso aqui, e mostra uma joia. Tô linda, não tô? Quer ficar linda igual eu? Me manda uma mensagem, mas eu não vou responder agora, porque eu tô extremamente ocupada. E desliga. Vai chover de comentário. Também tô ocupada, que legal, adorei ver a sua rotina. Hoje, no digital, você se destaca por autenticidade. Muita gente quer ser, eu sou luxo, não sei o quê. A gente não se relaciona com isso. E rede social, o social do rede social é de socialização. Então, eu preciso gostar de você, além de tipo, para comprar, para me relacionar, para ter você como uma pessoa que eu vou ver todo dia. A gente assistia novela antigamente, por quê? Meio-dia começava a novela. Então, tem que colocar na Globo agora. Então, você tem que ser a novela das pessoas. O que a Edna está aprontando? Eu vou colocar a Edna lá, que nesse horário ela está sempre fazendo alguma coisa legal. Sacou? Então, não trata como se fosse um emprego. Porque senão você vai se sentir sobrecarregado, obrigado, eu preciso postar, se eu não postar, meu Deus do céu. Trata como se fosse aquela sua amiga. Tô comendo um bolinho, tá passando tal coisa, tô corrido. Como é que faz tal coisa? Vocês sabem como que faz tal coisa, sabe? Eu faria isso. É mais orgânico, é mais bonito e é mais produtivo. Do natural, né? Isso. E assim, se você quiser fazer alguma coisa muito tipo hollywoodiana, investe numa iluminação, ótimo. Um ring lightzinho, assim. Joia. Edna por Edna, assim. Eu quero conhecer a Edna, quero ser amigo dela, quero assistir o que ela está fazendo, porque quando eu quiser comprar alguma coisa, eu quero comprar de quem eu conheço, que eu confio. Joia. Vou passar a palavra para a Priscila. Seja bem-vinda, Priscila. Boa noite, tudo bem, gente? Cheguei agora no final. O Guto me mandou o link, mas eu não tinha visto. Parabéns à organização. E não sei se eu vou poder ficar até o final, mas só me apresentando rapidinho, né? Eu sou da área de propriedade intelectual e inovação. Estou fazendo parte do time do Bora Fazer. E também sou responsável pelo registro da marca do Fernando Seabra, a Mandala da Inovação. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que sim. E apenas professora da pós, da PUC do Paraná, sim, verdade. Sou da área jurídica e trabalho com ativos de propriedade intelectual, proteção de ativos intangíveis, que são marcas, patentes, softwares e projetos em inovação. E essa questão da rede social, Edna, vai muito da sua personalidade também, né? Eu sou uma pessoa naturalmente muito comunicativa. Hoje que eu estou falando um pouco mais baixo, que eu estou com uma dor de cabeça que não me deixa. Quem nunca, né, gente? E eu estou achando que é falta de óculos. Alguém aqui já passou por isso? Óculos de grau. Mas eu gosto muito de participar desses eventos online, porque eu acho que é uma forma da gente poder se mostrar para o mundo, né? Falta de óculos, o olho fica pequenininho, né? A gente fica falando assim, meio baixo, meio tonta, é isso que eu estou sentindo.
Então, eu acho que, assim, eu sempre fui muito comunicativa, mas a rede é uma experiência própria, né? A rede social ou a câmera do celular, ela meio que bloqueia um pouco a gente, porque não é algo natural. Você não está aqui com a pessoa na sua sala, falando com ela no seu escritório. Você está falando com uma pessoa que você nunca viu e que ela está em um lugar que você nunca viu, que você nunca foi, né? E a gente tem bloqueios, e isso é super natural, porque o ser humano, tipo assim, a maioria das pessoas tem medo de falar em público, né? Então não se ache diferente porque você tem essa dificuldade. Não é só questão de tecnologia. Eu acho que a tecnologia é o menor dos problemas para quem quer vender na internet. A gente precisa se adaptar às novas tecnologias, né? Há 3 anos, quando eu entrei no doutorado, o meu tema era marcas no metaverso. E hoje a gente não fala quase metaverso. Existe o metaverso, mas não como a gente imaginava que seria, né? E hoje existem realidades paralelas do que a gente está vivendo aqui, imersão virtual e tudo mais. E eu quis mudar de tema, porque eu vi que o que estava crescendo mesmo para hoje é ecossistema de inovação. Então, é isso aqui que nós estamos fazendo. Esse canal de conhecimento, de networking, que a gente precisa estudar qual é o perfil das pessoas. Então, se eu puder te dar um conselho, faça o que... thank you very much. I can... vou desenferrujar o inglês agora, hein? I can later give you a tip of the color of the nail toppings. Eu esqueci o nome de nail polish. Nail polish. Então, e eu falo com as mãos. Mas, só para encerrar, a dica que eu te dou é o seguinte: está sem tempo, como o Guto falou, tira o sábado ou o domingo e vai gravando os vídeos que você quer postar durante a semana, né? E aí o mesmo vídeo você pode colocar em outras redes sociais também, porque ninguém tem tempo para ficar gravando conteúdo diferente para uma rede social e para outra. Agora, você pode fazer 5 vídeos, 2 você pode postar no Instagram, 2 no LinkedIn e 1 no seu status do WhatsApp. Não precisa ser todo dia, né? É uma questão de otimização de tempo, porque todo mundo faz muita coisa. Olha quanta coisa que eu já disse para vocês que eu falo. E eu ainda trabalho num trabalho ultra secreto, que eu não posso falar aqui, porque não tem nada a ver com empreendedorismo. Logo, a gente precisa saber se dividir, sim, como mãe, como tia, como avó, como mulher, então, gente, que ainda tem casa, porque, né, os homens precisam se familiarizar um pouco com a ambiência doméstica também. Vamos fazer isso por nós? Então, a gente tem mais serviços de casa ainda para poder fazer. Logo, eu acho que é a melhor saída. A gente treinar de poder fazer 5 vídeos é um desafio. De 1 minuto cada um no final de semana. Você vai ter 5 vídeos na sua galeria e vai poder postar 2 no seu Instagram, 2 no LinkedIn e 1 no status do WhatsApp. E o pessoal vai interagir com você. Tá bom? Joia! Qual é o seu nome? Está aparecendo. Pode falar, Edna. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Kissila. Kissila. Obrigada, Kissila. Obrigada mesmo, viu? Dicas super válidas. Agora eu vou passar a palavra para o Carbone. Bom, vamos lá. Hoje, a minha maior dificuldade é encontrar pessoas que têm uma mentalidade mais de sociedade do que de funcionário. E mentalidade de sociedade no sentido de ter disposição e entendimento para saber que tem horas que você vai precisar plantar mais mesmo. Tem horas que você vai precisar e acabar tendo um desequilíbrio dinâmico, digamos assim. Porque quando você tem uma equipe enxuta, e essa equipe ela tem a mentalidade de funcionário, eles acabam ficando até, entre aspas, confortáveis nessa posição. E você passa as instruções para eles, eles seguem as instruções e fica por aí. Mas quando você está num momento de ter mais de um negócio, outras pessoas com essa mentalidade de sociedade e de disposição com a visão estratégica acabam fazendo falta. Então, essa é a dor que eu estou passando ultimamente. Alguém
tem alguma sugestão, como que ele, o que ele pode fazer dentro... Carbone, eu acho que aqui o ideal seria procurar parceria, né? Sim. Lugar de funcionário. CLT. E parceria é exatamente o workaround, né, Dúlio, que eu estou colocando em prática agora. Enquanto não temos uma sociedade de fato, as parcerias são muito bem-vindas e resolvem muitos problemas também. É algo que, claro, além do BNI e outras experiências que eu tive através dele, me permitiram ver isso na prática, né? Então, adoro parcerias e é por isso que eu coloco em prática o Givers Gain. Isso é muito importante. Eu fui numa, vamos dizer, imersão com o Flávio Augusto, e ele falou uma vez que a gente não deve pegar o nosso funcionário e colocar ele como sócio, né? Porque ele realmente não pensa assim. Lá atrás, em 2011, quando eu tenho uma empresa de entregas rápidas, e a gente pegou um funcionário e colocou ele como sócio. E isso acabou não dando certo, porque ele não pensava a longo prazo, ele pensava ali no pequeno, ele queria ganhar mais ali. Né? Então, ele ficava naquela cobrança de querer mais, e nunca pensou a longo prazo. Então, realmente, acho que a parceria, depois que eu fiz parceria com esses entregadores, tudo mudou, assim, porque aí eles pensam como a gente, né, os parceiros. Isso é bem importante. Realmente. Bem, eu tenho duas dicas. Uma para o Pode Mr. Carbone e outra para a Miss Edna. Vou começar pela Miss Edna, que é mais simples. Bem, uma coisa que já é validada, que funcionou para mim. Realmente, gravar e tudo mais é um grande desafio. Pelo menos eu sempre pensava, caraca, não vai prestar, eita, não vai prestar, não vai ficar legal. E realmente, no começo, muitas vezes não fica. Então, qual foi o hack que alguém me disse, não lembro exatamente quem, mas que eu apliquei e deu muito resultado? Gravar para si mesmo. Grava os vídeos para você mesmo. Grava contando como foi o seu café da manhã, grava contando o que você fez ontem, grava contando o que você vai fazer amanhã. Isso vai lhe dar familiaridade com a câmera. E aí vai literalmente lhe destravar para a produção de conteúdo. Ou você pode meter a cara logo e ir crescendo, evoluindo aos poucos. Com relação ao Mr. Carbone, eu acho que o grande lance é você conseguir, por mais difícil que seja, ler as pessoas. Porque realmente é muito difícil encontrar pessoas com visão de fundador, com visão de parceria. A maioria da galera está com visão no curto prazo. E esse tipo de pessoa não é adequado para você ir firmar esse tipo de aliança que você busca. Boa, Dúlio. Muito bom. Obrigada, Dúlio, pela sua contribuição. Agora eu vou passar a palavra para o Odilon. Eu queria vender mais para empresas, treinamento. Estou fazendo muito para pessoa física, individual. Queria fazer para empresas, dar o treinamento de LinkedIn. Está sendo a minha maior dificuldade. Então, seu maior desafio é oferecer o seu serviço para empresas. É isso que você está colocando? Isso, fechar o contratinho ali de treinamento em grupo. Pode falar, Carbone, a palavra está com você. Vamos lá, Odilon. Vamos tentar olhar de uma outra perspectiva. Ao invés de vender para a empresa, venda para as pessoas que estão dentro dessa empresa. Como você vende treinamentos de LinkedIn, quem você vai convencer? Uma instituição simbólica ou as pessoas que podem ser determinantes para o seu sim, para você conseguir algo em relação a isso na empresa? E aí não tem limite, você pode colocar, acrescentar valor ao seu produto,
implementar uma cultura organizacional dentro da empresa, focada no LinkedIn, tá? Sabe, tem várias rotas que você pode seguir, mas, na minha visão, a melhor maneira que você tem é pensar que você está vendendo também para pessoas, embora a abordagem seja um pouco mais técnica, um pouco mais ajustada para o mundo empresarial, ainda assim são pessoas que vão decidir comprar o seu produto. Então, toda a lógica que você já conhece, aplicando para vender para pessoas, você aplica nas empresas também. E você vai ter muito sucesso, eu acredito nisso. Obrigada. Quer falar, Kissi? Quem sou eu, né, para falar para o Odilon, né? Boa noite, Odilon. Eu gosto muito dele. Então, mas a minha dor é muito semelhante à sua, apesar de eu não ser do mesmo nicho que você, né? Então eu vou te responder já com a minha dor. Como me apresentar como empresa para outras empresas, né? B2B. E eu acredito que uma das coisas que você faz isso, eu também faço, mas talvez não seja suficiente. Frequentar eventos presenciais. Não é a solução de tudo, mas ajuda muito, porque a gente vai se fazer presente no meio das empresas. Por exemplo, eu sou da região norte fluminense, região do petróleo. Eu não tenho conhecimento com indústrias e empresas no setor de relacionamento, não tenho. O que eu fiz? Eu me inscrevi num evento de energia, não entendo quase nada disso, e eu vou estar lá, no meio das empresas, e vou fazer meu networking, e vou me apresentar. E isso, automaticamente, você vai dar um cartão, ou você vai criar um cartão digital, e a pessoa vai te linkar com o seu LinkedIn, com o seu serviço que faz. E aí, você vai estar presente, tanto virtual quanto online, né? E a minha questão é parecida com a sua, no sentido de que eu já quero prospectar de forma ativa pelo LinkedIn, seja para pessoa física, seja para empresa. Então, se você já puder me ajudar com a minha dor, também respondendo a minha dor e em relação à sua. Obrigada. Conseguiu te ajudar, Odilon? Conseguiu sim. Eu vou conversar com a Kissila fora daqui para a gente ver para se ajudar, então. E o Carbone também, o Insight. Sim. Odilon, não esquece que você é uma empresa, cara. Então você está fazendo um B2C. E quem é o gestor de uma empresa, ele é igual a você, ele tem dores igual a você. Entendeu? Então você é uma empresa, então você só tem que conversar com pessoas como você, entendeu? Tem muito empresário que não está no LinkedIn, as pessoas, né? É o eu empresário, né? Eles não estão no LinkedIn, eles estão no Instagram lá, como dizem em Minas, pelejando para poder ter uma visualização. O Instagram não entrega. Então, o LinkedIn já entrega, porque o LinkedIn vai na pessoa que está buscando parceria, que está buscando consultoria. O Instagram é divertimento. Então, a gente usa o Instagram porque, muitas vezes, a maioria dos nossos conhecidos está lá. Mas o LinkedIn é uma ferramenta ainda, no meu entender, desconhecida para muitos empresários. Com mais funções. Então, é uma forma de você se apresentar também como um diferencial em relação ao Instagram. Não menosprezando o Instagram, mas é mais uma alternativa para que aquele empresário tenha por onde vender. E ele vai aprender com quem? Porque ele não sabe mexer com você. E é válido ele colocar para as empresas, por exemplo, você quer vender para a empresa, B2B, né, alguma coisa assim, não só para a pessoa física, ele alancar isso nas redes sociais dele, onde encontrar seu parceiro, onde você vai encontrar empresas que você precisa, está no LinkedIn, não no Instagram, uma coisa assim. Eu acho que é isso, na hora que for conversar, quando a pessoa já disser que o LinkedIn dela e tudo mais, a gente já desviar e falar da tua empresa, né? Acho que é por aí. Vamos fazendo. Tem que rolar o fazejamento.
Ó, essa marca pode ser protegida, tá? Gustavo, você está aí? Quer falar da sua dor? Olá, a minha dor é a seguinte: eu sou péssimo vendedor. Péssimo. Se você vem falar comigo e a gente conversa, eu consigo converter isso. Agora, eu ligar, oi, dona Maria, tudo bem? Vamos cuidar da sua rede social, tudo. Eu sou péssimo vendedor. E a minha dor é essa, vender. Eu não consigo vender. Quando o lead cai, e modéstia à parte, isso eu estou fazendo bem, eu consigo converter, né? Agora, a prospecção, rapaz, eu sou a negação na prospecção. Quem pode ajudar o Gustavo? A palavra está com você, Carmone. Obrigado, vamos lá. Gustavo, você falou que de forma receptiva os leads chegam até você. Então, a sua dor realmente é não vender, ou você tem uma ideia de outra estratégia de negócio, ou o faturamento não está como você gostaria, porque você está vendendo. Sim. Mas eu gostaria de uma equipe ou de uma metodologia onde eu conseguisse procurar pessoas para vender, sabe? Ficar esperando. Tá ótimo, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Eu consigo viver muito bem do meu trabalho, cuido da minha filha, da minha esposa, dos meus 2 cachorros, da minha mãe teimosa pra caramba, mas eu gostaria de ser um bom vendedor, ou de ter um bom vendedor, ou de aprender a vender, né? Porque isso é uma coisa legal. Tipo, você ligar para uma pessoa para fazer uma prospecção ativa e converter e falar, eu faço prospecção ativa todos os dias. Isso deve ser muito legal. Eu conheço muita gente boa nisso, eu tenho clientes que são excelentes nisso, né? E é uma coisa que eu não tenho, é uma dor minha, eu não consigo vender. Boa. Você está no setor criativo, né? A sua agência faz? Eu tenho uma agência de marketing digital. Nós fazemos Instagram, LinkedIn, Facebook, blog, vídeo, coisa toda. Tá. Nesse segmento de mercado, Gustavo, geralmente as pessoas elas costumam estar muito calejadas e é difícil você pegar confiança. Eu falo porque eu já trabalhei também como prospecção ativa no marketing digital vendendo site, tá? E Google Ads também. Então, essas pessoas elas estão muito saturadas com as promessas e tudo mais, e muitas vezes é preconceito delas, elas não sabem o trabalho que você faz. Então, o que eu sugeriria para você, ao invés de uma abordagem cold call, né, que o pessoal chama, né, Dulio, de ligar para as pessoas do nada, assim, ir construindo o fluxo de cadência bonitinho e tudo mais, eu sugeriria você pegar um híbrido. Pega o networking, as parcerias que você já faz, que você já desenrola, e pega uma intencionalidade. Esteja presente em locais onde a sua escuta fica ativa, onde as pessoas vêm com demandas, e pensa assim, ó, quando você for construir relacionamento com alguém, não é para você vender para aquela pessoa, é para você abrir as portas daquela pessoa para você vender para outras, porque aí ela faz o trabalho praticamente de educar o cliente dela e tira os preconceitos dele, porque se vier um cara ligar para mim e falar que está vendendo rede social, a chance dele fechar não é tão grande quanto um amigo meu falar para mim assim, viu, eu conheço o Gustavo e ele faz um trabalho excelente, fala com ele sem compromisso, para ele te mostrar o que ele faz, ele vai te ajudar, entende? Então já encurta esse espaço. Então eu adaptaria o network e uma abordagem intencional para que as pessoas, conexões que você fizer, abram as portas para você. Maravilhoso, sensacional. Muito obrigado. Nada. Obrigada pela sua contribuição. Acho que chegamos ao encerramento, todo mundo conseguiu pegar um insight, uma ferramenta, trocar uma parceria. O que vocês acharam? Alguém quer dar a palavra? Antes do feedback da galera, eu anotei aqui alguns insights. É claro que não deu para anotar tudo, né? Mas vai ter a gravação disponível para ser revista.
Então, o que eu coloquei aqui? Saber dizer não a ideias boas é um insight do Mr. Guto, isso aí é muito importante. Eu mesmo já tive esse problema, eu acabava aceitando tudo que parecia ser interessante e no final não fazia nada. A priorização tem a ver com a pessoa que você é, isso aí foi o Mr. Carbone que disse, achei muito interessante. Ler é muito bom e aplicar é indispensável, outra coisa que ele disse. É o sim que vai lhe levar ao sucesso e o não que vai lhe garanti-lo. Também foi ele que disse isso, muito interessante. Quando você tiver sem tempo de postar, posta que você está sem tempo. Achei essa sacada legal, vou aplicar. Hoje, no digital, você se destaca com autenticidade. Mr. Aron que falou isso, eu já sabia, mas vale a pena reforçar. E, por fim, o mesmo vídeo você pode colocar em redes sociais diferentes. Isso aí é uma coisa que semana que vem já está agendado para ser feito. É uma dica valiosa também. Só agradecer por estar aqui. Com certeza eu estava no lugar certo, na hora certa. Obrigada a vocês todos por estar aqui hoje conosco. Todos, vou dar uns 2 minutinhos, quem não colocou aí os dados, nome, telefone, fica à vontade para colocar no chat, para o pessoal encontrar vocês. Também quero falar do e-book que eu criei há pouco tempo, eu vou mandar o link para vocês conhecerem melhor o meu trabalho. E falando sobre network sempre é válido, né? Então, assim, sempre que a gente vai fazer, que a gente vai em eventos ou participar de alguma imersão, sempre é válido a gente ir sabendo o que a gente quer, né? E com intencionalidade. Isso é muito importante. E quando a gente vai, a gente tem que ir sabendo o quê? Como que eu vou poder ajudar essa pessoa? Né? Então, assim, não é só eu chegar lá e pegar o contato e oferecer o seu serviço. Esse encontro sempre vai ser dessa forma, vai ter outros encontros práticos, né, que eu acho que, antes eu estava fazendo uma diferente, que seria com palestra, e aí eu falei assim, não, vou fazer diferente do que já fazem, vamos no prático, pitch e rodada de negócios, né, para a gente colocar dor e a gente se ajudar. E é isso. Muito obrigada a todos. Só uma perguntinha. Os encontros vão ser sempre no mesmo dia e horário? Vai ser toda quinta, vai ser sempre na quinta, mas eu vou definir se vai ser toda quinta ou de 15 em 15 dias. Eu vou mandar o link para vocês do grupo, tem um grupo de network, para vocês estarem entrando e acompanhando a nossa programação. Uma dúvida. Obrigado, Edine. De uma dúvida. Tem um grupo no WhatsApp que tem todo mundo que compareceu aqui? Não estão todo mundo, mas eu vou encaminhar o link para todos participarem agora. Ah, legal. Se você puder me adicionar, vou ficar muito feliz, tá? Adiciono sim. Eu que fico grata. Alguém mais alguma palavra? Você dá uma palavra? Então, obrigada. Boa noite para todos. Vamos encerrar aqui. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Good galera. night. Até mais. Tchau, tchau.